trabalho desde muito nova. Sempre tive meu dinheiro, minha independência financeira. E apesar de não ser obrigada a ajudar dentro de casa, a minha mãe gostava do fato de eu, de vez em quando, pagar uma conta, coisas do tipo, para eu entender as minhas responsabilidades, as minhas obrigações, que o meu salário era para pagar as minhas contas também. Então, desde muito nova, eu aprendi isso, que eu tinha capacidade de pagar as minhas contas e ajudava ali para entender um pouquinho o quanto que sobraria, coisas do tipo. Quando eu fiz mais ou menos uns 20 anos, eu fui visitar uma amiga que estudou comigo na adolescência e mudou de cidade. Quando eu cheguei lá, na cidade dela, eu amei a cidade, vi muitas oportunidades de trabalho, inclusive num lugar do restaurante do lado do lugar que ela trabalhava. E ela me falou sobre isso, o salário lá era muito parecido com o que eu recebia na minha cidade, só que a cidade dela era diferente, era mais jovial, era universitária, iam várias pessoas pra lá e tal. Então, eu me senti mais conectada, tinha as pessoas bonitas, outras oportunidades de trabalho. Falei, por que não? Quando eu cheguei em casa, eu conversei com a minha mãe super apoiou. Ela falou, filha, eu acho que você é livre, você já tem idade suficiente para fazer suas escolhas, vai viver essa experiência. Organizei minha malinha de coisas e tchau, cidade. Fui morar na cidade da minha amiga. Chegando lá, morei com ela, se não me engano, foram umas 2 semanas até eu conseguir arrumar um lugar pra mim, porque eu também queria morar sozinha. Minha mãe falou sobre isso, tipo, importante, é legal morar com a amiga, dividir, entender, mas se você tiver a oportunidade de morar sozinha. Lá, os aluguéis eram bem em conta, porque como era cidade universitária e tinham vários apartamentozinhos pra alugar, tinham pessoas que iam pra terminar às vezes, um período, coisas do tipo. E como tinha muito apartamento, muito estudante, o valor era bem acessível. Tipo a lei da demanda e da oferta, sabe? E aí eu consegui arrumar um lugarzinho pra mim e com o meu dinheiro dava pra eu superviver e eu até viajar, sair pro barzinho, comprar coisinhas pra mim, me alimentar. Tipo, não era um luxo, mas eu vivia bem, sabe? Tipo, em equilíbrio, não me faltava nada. Beleza. Com o tempo, eu morando nessa cidade nova, e trabalhando no restaurante que a minha amiga arrumou pra mim, eu conheci um cara. A gente começou a conversar, a nossa vibe bateu, ele tinha uns papos muito parecidos comigo, estilo de vestir, estilo musical, estilo de vida, o pensamento dele filosófico, tudo isso me atraía bastante. Era algo que me encantava e não demorou muito pra gente começar a ficar e eu estar loucamente apaixonada por ele, né? Eu fiquei tipo, nossa, e ele também aparentava gostar bastante de mim, tá bem apaixonado por mim, coisas do tipo. 2 meses da gente ficando, a gente falava muita coisa um pro outro. Nós conversávamos sobre tudo, contávamos muitas coisas. Eu contei sobre o meu passado, sobre as pessoas que ficou na minha cidade natal. Ele me contou também, porque ele também viveu uma infância em um outro lugar e tal, beleza. Só que aí, dentro das redes sociais dele, tinha uma garota que, tipo, eu não sei porquê, mas ele postou uma foto e essa garota curtiu. E apareceu o nome dela, porque eu não sigo ela. E quando eu entrei no perfil, eu vi que eles se seguiam. E aí, quando eu fui ver, eu vi que ela tinha fotos postadas na cidade, em lugares da cidade em que eu conhecia. Eu sabia que ela já tinha ido ali naquela cidade, e eles se seguiam e tinha curtida dele em todas as fotos dela e também comentários de coração, de princesa, linda, coisas do tipo. E ali eu já falei, ai, quem que será, né? Eu torcendo pra ela ser alguém da família pra não atrapalhar o meu romance. Fui conversar com ele sobre o assunto, nós começamos a conversar, e ele falou pra mim que ela era uma garota que eles já se conheciam há bastante tempo e que eles ficavam de vez em quando, mas era coisas tipo super aleatória e esporádica, porque de vez em quando ela ia visitar a família dela lá na cidade em que nós morávamos, na cidade universitária, e ela tinha se formado lá. Então, de vez em quando, ela ia pra casa de alguns amigos, né? Alguns amigos tipo, casou, ela ia, né? Vai formar, ela ia. O pai foi lá visitar os avós, parece que os avós moram na cidade, ela ia. Coisas do tipo, sabe? E eu fiquei tipo, ai, eu tenho que me preocupar com essa garota? Ele, não, você não precisa se preocupar com ela, fica tranquilo, ela tem certeza? Tem, não, então tudo bem. Então, beleza. Mas, tipo, dá pra parar de seguir? Ele, tipo, deu aquela respirada funda do tipo, com uma resistência muito grande, do tipo, parar de seguir, né? Nossa, como se fosse uma coisa muito difícil pra ele, e ali eu percebi que existia sentimento. Porque ele teve uma resistência, ele ficou um pouco assim, pensativo, ele disse, tipo, ah,
deixa eu pensar, porque minha família tem um carinho muito grande por ela. Eu falei, mas como assim? Sua família conhece ela? Sim, a irmã dele super conhece ela, a mãe dele conhece, parece que, tipo, conhece os pais dela. Aí eu vi que o buraco era mais embaixo, que essa menina, tipo, talvez ocupasse um lugar de ex, sabe? E aí quando eu fui conversar com ele sobre isso, eu falei, vocês nunca tiveram nada? Tipo, é tanta intimidade, isso tudo é amizade. E ele relutou, relutou e acabou falando que ele já foi muito apaixonado por ela, mas que ela não quis ele. Tipo, ela nunca quis estar com ele, mas que todos da família têm um carinho muito grande. E que ela não querer ficar, ter um relacionamento com ele, era exatamente porque ela também queria viver a vida dela, a liberdade dela. Ela mudou de estado, ela saiu do país algumas vezes. Então, assim, além de tudo, a menina, ela era muito linda. A menina era gata pra caramba, muito gata, tinha um corpo muito bonito, ela já tinha se formado, então ela já era graduada, ela falava outros idiomas, viajava no Instagram dela, dava pra ver que ela viajava pra caramba pra outros lugares, pra outro país. E, tipo, ela tinha ganhado um carro do pai dela, então ela tinha uma condição de vida muito boa, sabe? Tipo, uma menina que aparentemente parecia ser muito legal, muito bonita e inacessível, sabe? Essas pessoas que você acha assim que é de outro mundo. E eu não acreditava que ela tinha convívio ali na nossa cidade. Aquilo me magoava e despertou em mim várias e várias inseguranças dentro do meu coração. Porque eu não tinha metade do que aquela menina tinha, nem de inteligência, nem de beleza e nem de financeiro, sabe? E ela dá moral pra ele porque ele também não era assim. Lá, a família dele não era rica, não tinha a mesma vibe que ela, assim, sabe? Então, eles, da família dele, era mais interiorano, e dava pra ver que a família dela era mais de cidade muito grande. Então, eu acabei entrando, assim, numa comparação que me magoava pra caramba. Foi muito difícil sair dessa mágoa, eu tinha muita insegurança com ela, sabe? Só que o meu boy, ele tentava me acalmar de todos os jeitos. Ele falava que tava comigo, que tava do meu lado, que eu era linda, me mandava música, era romântico, comprava flores, comprava as coisas, e tentava demonstrar pra mim que ele era apaixonado, que ele estava apaixonado por mim. Apesar dela, ele queria me valorizar, sabe? E o sentimento que eu tinha era de será, sempre. Com o tempo, acabou que isso foi sanando dentro de mim. Ele parou de seguir ela nas redes sociais, então isso me mostrou que, tipo, pelo menos ele não segue mais. Ele desfez, beleza, né? Ele me apresentou pra família dele. E aí, nisso de apresentar pra família dele, a família dele não me aceitou 100%. Isso pra mim doeu muito no meu coração, porque eu não entendia por que a mãe dele não gostava de mim, sabe? O que eu pensava era, a mãe dele torce pra ela. Só que ao mesmo tempo, eles nunca falaram dela, nunca comentaram sobre ela, nunca nada. Então, às vezes era realmente paranoia da minha cabeça e de pouco a pouco eu fui criando o meu espaço ali dentro da família deles. A gente começou um relacionamento muito sério, começamos a ficar muito tempo juntos, porque como ele morava com os pais e eu morava sozinha, ele ficava muito mais enfiado dentro da minha casa, ficava muito mais comigo, né? E eu trabalhava muito mais do que ele também, porque o trabalho dele ali era mais com o pai dele, com as pessoas ali e tal. Então, ele mandava mais nos horários dele e eu tinha que obedecer os meus horários. E então a gente foi tentando encontrar um lugar ali no nosso relacionamento. E as coisas começaram a fluir de uma forma muito gostosa. E aí, com o tempo, tinha mais ou menos um ano que nós estávamos namorando, um relacionamento totalmente sério, um relacionamento totalmente fechado, onde eu não tenho nenhuma questão sobre nada, nenhuma reclamação dele em questão de insegurança, de traição. Ele falava pra todo mundo, demonstrou pra todo mundo, assumiu mesmo, tipo, pra todo mundo, nós assumimos em rede social, pra família, pra amigos, fizemos viagens juntos, a gente viajava juntos com os amigos dele, com os amigos que eu fiz também ali na cidade, e a gente começou a criar um laço, assim, de muito amor. Ele sempre vinha com várias declarações nas minhas fotos, com coisas do tipo, tudo muito bom. Um ano de relacionamento, de repente eu tô lá no restaurante. Gente, meu coração gelou. Assim, na hora que eu olhei pro lado, quem tava passando na porta do restaurante era essa garota. Na hora, assim, meu coração gelou, sabe? Tipo, ela tá na cidade, ela tá aqui, é ela, eu tenho certeza que era ela. Eu acho que eu entrava tanto no Instagram que eu sabia quem ela era, de tanto eu entrar e ver as coisas dela, sabe? No feed, porque nos stories eu não assistia pra ela não ver meu perfil. Porque eu nunca fui de ter fake, né? Eu, tipo, assisto pelo meu mesmo e é isso aí. E aí, na hora, já entrei no Instagram pra ver se meu ex, se meu namorado não tinha. Na hora eu entrei no Instagram pra ver se meu namorado não tinha
voltada a seguir ela, sei lá, né? Homem é meio doido. Mas eu vi que não, que tava tudo normal, que tava tudo ali, beleza. Terminei meu expediente de trabalho e fui, tipo, correndo pra casa dele, porque onde ele tava, ele falou, tô aqui na minha mãe. Fui lá na casa da mãe dele, cheguei lá na casa da mãe dele, a mãe dele tava preparando um jantar e tal, beleza, organizando tudo. E aí eu fiquei ali, ajudei ela a fazer as coisas de comida e tal. Só que eu tinha programado de ir pro encontro com as amigas minhas, porque às vezes a gente reunia só as mulheres, ou na minha casa ou na casa de uma delas, pra gente conversar, assistir um filme, ter um momento de garotas, porque meio que todas nós tínhamos relacionamento. Então a gente decidiu fazer isso uma vez por mês, tipo essas trends de rede social, pra gente poder ter esses encontros. E tinha muito tempo que a gente estava tentando fazer esse encontro e esse encontro não saía. A gente se encontrava sempre na rua com os nossos boys, na correria, uma coisa aqui, uma coisa ali, mas não foi encontro de amigas mesmo, né? Então a gente decidiu fazer esse encontro, deu certo e foi super legal. A gente comprou coisinhas tipo pra desenhar, pra fazer pinturas, caricatura uma da outra. Essa seria a nossa vibe da noite, né? Das girls que namoram. E aí eu jantei assim muito rápido na casa da minha sogra, dei um beijo no meu namorado, despedi da minha sogra, da minha cunhada e expliquei aonde que eu ia. Elas, então tá bom, né? Beleza, tal. Vai lá. Na hora que eu tô saindo no portão, a ex dele simplesmente está entrando. Na hora ela veio, ela, oi, tudo bem? Como você tá? Me deu 2 beijinhos, se apresentou, eu sou fulana. E eu tipo, oi. E tipo, eu não consegui nem responder pra ela. Na hora ela só foi entrando e aí eu olhei pra trás. E a minha sogra veio tipo, ai, que bom receber você! Que saudade, como você cresceu! Gente, eu lembro que eu ia andando e o eco da voz dela ia ficando pra trás assim, na hora meu coração partido, eu pensava comigo, meu Deus, na hora a insegurança brotou, meu namorado tá lá, meu namorado vai ver ela, meu namorado vai ficar perto dela, meu namorado vai sentir saudade, vai desbloquear um monte de memória. E na hora eu não sabia se eu ia pra casa das minhas amigas ou se eu voltava pra trás, se eu tirava ele dali. Só de eu tirar o meu namorado dali, talvez eu já ficaria mais segura na hora. Eu fiquei tão trêmula assim que eu travei, não sabia o que fazer. Eu peguei meu telefone e liguei pra ele, entendeu? E aí chamou e ele não atendeu. Naquela hora, gente, já meu olho encheu de água, já comecei a chorar. Eu pensei, pronto, ela tá lá, ele já nem me atende mais, sabe? E aí eu liguei pra ele me atendeu, eu falei, oi, meu amor. E eu falei, tipo, ela tá aí? Aí ele ficou em silêncio uns segundos, deu pra ver que, tipo, ele saiu do ambiente que ele tava, deu pra escutar isso. Pelo menos meu amor, ele falou em algum ambiente onde eles estavam. Ele saiu e falou, olha, não fui eu que convidei, mas eu não vou ficar aqui, pode ficar despreocupado, eu tô indo pra sua casa. Vou ficar lá e vou ficar jogando, porque o videogame dele tava na minha casa. Vou ficar jogando esperando você chegar. Fica tranquilo, pode ir pro seu rolê com suas amigas, eu não vou ficar aqui. Eu falei, você promete? Ele falou, eu prometo, fica em paz, fica tranquilo. E beleza. Dizendo ele o que ele fez, passou 10 minutos, ele já tava na minha casa, e mandando foto, mandando vídeo, sabe? Tipo, e eu passei a noite inteira com com meu coração tremendo, porque, tipo, ela tá na cidade, ela tava lá na casa da minha sogra, eu não acredito que minha sogra fez isso comigo, sabe? Ela nunca gostou de mim de verdade, e a menina linda pessoalmente, educada, e na hora eu queria ter sido educada com ela também, me apresentado, demonstrado segurança, mas eu na hora não consegui, sabe? E aí, eu ali desenhando com as minhas amigas, eu tava em Marte, minha cabeça tava aérea, e aí esse foi, eu acabei levando isso para as minhas amigas, se tornou o assunto da noite. Ligava de chamada de vídeo para ele, e ele ali o tempo inteiro me atendendo e demonstrando para mim que estava comigo, que estava do meu lado, que estava tudo bem, para eu não me preocupar, que tudo jóia, né? Beleza. Voltei para casa, vivi ali esses momentos com ele, depois ela pegou e foi embora. Nossa, e quando ela foi embora, ela ficou tipo um final de semana, chegou sexta e foi domingo, sabe? Eu agradeci, porque parece que a cidade, pra mim, teve até uma claridade, assim, tirou energia ruim da cidade. Só que o que mais me deixou chateada de toda essa situação é que os amigos em comuns, porque a cidade é pequena, tem muita gente, mas ela é uma cidade pequena, né? Porque aluno vem, estuda, às vezes fica 1, 2, 3 períodos, tranca a faculdade, vai embora. Então quem vai ficando sempre são os mesmos. Até porque os bares, os restaurantes são os mesmos. Então você acaba conhecendo todo mundo. E eu, por trabalhar em restaurante, todo mundo me conhecia. Porque eu tava ali, eu sempre fazia boa pra galera, eu tentava descolar algum desconto pro gerente, né? Era muito boa nos meus serviços, modéstia à parte, sempre fui muito trabalhadeira, sempre tive uma visão diferente de atendimento, sempre ganhei como cargo de melhor
atendente, recebi proposta pra subir de cargo no restaurante. Eu não quis, porque eu senti que o trabalho era dobrado e o salário não era tão diferente assim. Então eu não queria aquele cargo pra mim por conta disso. Tava melhor como eu tava, sabe? Tinha mais liberdade de às vezes ir na rua, conversar com a galera, e o cargo de gerência tem uma coisa mais séria. Eu não queria esse papel pra mim. Mas, de certa forma, a galera, quando se juntava depois dela, todo mundo falava, caraca, você viu que tava na cidade? A fulana tava aqui, nossa, ela tá linda, nossa, não sei o quê. Nossa. E aí todo mundo comentava, caraca, você viu que ela fez tal coisa, ela mudou pra tal lugar? Eu conversei com ela sobre isso. Não, porque a gente tava combinando de viajar pra tal lugar. E, tipo, o meu próprio grupo de amigos também era muito amigo dela, e eu não conseguia falar nada, sabe? E quando eu ia conversar com as minhas amigas, tipo, sobre isso, elas não conseguiam falar mal da garota. Meio que falava, meu, ela é muito massa e tal, esquece isso, os dois não tem nada, ele tá mal com você, tem um ano que ele tá aqui, ela nem vem aqui, ela nem gosta dele, ela tá com outro cara e tal, e tipo, os caras que ela pegava eram incríveis, como que ela teve olhar pro meu namorado, entende? Tipo, os caras que ela pegava eram níveis, tipo, sei lá, televisão, global, os caras muito gatos. E o meu namorado, ele tem uma beleza, ele é bonito, mas, pô, não é isso tudo que ela pega. Então eu ficava tipo, ai, por que ela não fica com uns lindos gostosos? Mas ela já tava com eles, né? Era paranoia da minha cabeça. Aí tá, a paranoia da minha cabeça, né? Aconteceu 2 vezes isso, dela vir na cidade, de ser um turbilhão de emoções. Dessa segunda vez que ela veio, ela entrou no restaurante, eu não quis atendê-la, pedi pra trocar de lugar, porque a mesa que ela sentou era a mesa que eu atendia, pedi pra trocar de lugar. Ela foi super legal, até deixou uma gorjeta bacana pra minha amiga. E, tipo, por mais que a minha amiga que tava atendendo ela tava com o ranço dela por respeito a mim, minha amiga falou, cara, ela não tem o que eu falar dela, porque o atendimento foi tranquilo, ela foi muito compreensiva em vários aspectos, que ela queria uma coisa que não tinha na cozinha, e ainda deixou uma gorjeta super agradável. Então, parece que a menina não tinha defeito, isso me deixava muito nervosa e muito estressada e com muita raiva, e eu não sabia com quem eu podia conversar sobre isso, porque eu queria alguém que me apoiasse na ideia de que ela não era isso tudo. Tá entendendo? E ninguém me apoiava nessa ideia. Só algumas amigas que sempre falavam, ai, relaxa, você é isso, você é aquilo, mas nem se compara. Não se compara, entende? Tipo, elas falam, amiga, é difícil, não tem como se competir com ela. Tipo, ela é uma menina foda. E isso me doía imensamente, imensamente. Enfim, acaba que depois de uns 2 anos e meio tendo relacionamento, né? Era uma relação em que, de pouco a pouco, a gente foi entrando num lugar de, de, foi desgastando, né? Eu também era muito ciumenta. Ele sempre, assim, no trabalho dele, ele tinha muito contato com outras pessoas, com outras mulheres. E isso, ele sempre tinha uma paquerana em cima dele, porque, modéstia à parte, o meu namorado, ele sempre foi meio charmosinho, jeitinho de conversar, engraçado. E eu não podia podar isso nele, mas eu tentava. Porque eu acreditava que a simpatia dele, a alegria dele, de estar sempre sorrindo, era uma forma dar abertura para outras mulheres. Mas depois eu fui percebendo que se fosse ao contrário, isso seria também um relacionamento abusivo. Então eu estava me tornando cada vez mais abusiva. Ciumenta, caótica, briguenta, possessiva, ríspida. Fui deixando de sentir prazer, né? Eu tinha muitos ciúmes dele e aquilo foi se tornando insustentável. E aí, pra piorar, sempre que eu tentava conversar com a mãe dele sobre isso, a mãe dele meio que falava que era o jeito dele, que eu tinha que. Ela falava assim, lindinha, ele é um excelente rapaz. Se você não consegue valorizar, talvez a relação não tá funcionando. Então, essa frase, se você não consegue aceitar, é porque talvez não tá funcionando. Eu pensava comigo, então eu tenho que aceitar tudo? Sabe? Só que quando eu ia conversar com as pessoas, parece que eu sempre estava errada. Tem que aceitar tudo o quê? O que que ele tá fazendo? Ele tá te traindo? Não, mas ele tá dando abertura. Mas por que que ele tá dando abertura? Porque a mulher tá dando em cima dele ou ele tá dando em volta? E aí eu falava, não, eu acho que ela tava dando, ele não dava de volta. Só que isso era muito turbulento. Então, por conta de várias minhocas que eu fui alimentando dentro da minha cabeça, dentro dessa relação, eu decidi colocar um ponto final. E como nós brigávamos demais, e ele tentava deixar de ser quem ele era pra me agradar,
ele se tornou um cara mais calado, e aí os amigos dele falavam, eu me tornei na turma aquela menina assim, ele não vai porque ela não deixa. Os meninos brincavam com ele lá no restaurante na minha frente, enquanto eu tava trabalhando, porque a galera ia pra lá, brincava, falava assim, você não pode rir, hein, sua namorada tá aqui, se você rir ela vai te bater. E por mais que ele ria um sorriso de sem graça. E isso tudo que eu tô falando pra vocês, eu só enxerguei depois que nós terminamos, porque no dia eu ficava, que galera exagerada, que povo exagerado, eu nem faço isso com ele. E eu fui me tornando também amarga por conta dessas brincadeiras. Em vez de eu levar na esportiva, ficava séria, eu me irritava, eu batia boca. E aí todo mundo começou a meio que tipo, ai, nossa, ela não é mais a mesma, ela ficou chata, o que aconteceu com ela, né? Pô, as pessoas perguntavam pro meu namorado, o que você fez pra deixar ela assim? As minhas amigas falavam, amiga, não é possível. Tipo, ele fez, você pegou alguma traição, você mudou da água pro vinho com ele também. Então, assim, eu não sabia mais me controlar e eu me perdi totalmente dentro desse relacionamento. Enquanto isso, eu vivia vigiando o perfil dele, quem ele seguia, quem ele curtia, morria de medo daquela menina aparecer novamente. Foi um caos e foi quando eu decidi terminar o relacionamento. Na verdade, ele tentou terminar comigo umas 3 vezes e eu não deixei ele terminar. Eu fui atrás dele, eu chorava, eu implorava pra ele, por favor, me dá mais uma chance. Ele falava, cara, não dá, a gente tá desgastado, nossa relação tá cansada, vamos terminar pelo bem do nosso convívio, porque a gente tem uma história muito linda, sempre te amei, eu quero terminar essa relação ainda tendo um carinho muito grande por você, uma gratidão, e isso tá se tornando raiva, eu tô ficando com rancor, e se eu sentir raiva, eu não vou conseguir nem olhar na sua cara, coisas do tipo, sabe? Então, foi muito pesado, assim, só que aí na última vez foi insustentável, a gente acabou terminando mesmo, assim, de terminar feio mesmo, de terminar pra acabar mesmo, e ainda assim eu mandava mensagem pra ele, eu pegava o celular das minhas amigas e mandava SMS, eu ligava pra ele do telefone de outras pessoas pra perturbar, onde você tá, quando eu ficava sabendo que ele tava sentado em outro barzinho, ou que ele tava conversando com uma outra garota, e foi assim, foi muito, muito cansativo tudo isso. E aí, a gente terminou. E nesse término, eu pensei em voltar pra minha cidade natal, sabe? Pensei em voltar pra minha cidade natal pra deixar ele viver a vida dele e eu viver a minha vida sem carregar esse peso e essa preocupação toda. E aí foi quando, nesse meio tempo, assim, a gente acabou se afastando e ele se isolou. Se isolou mesmo, assim. Ele ficou 6 meses que as pessoas não viam. Eu não via ele na cidade, a gente não ouvia falar o nome dele. Teve gente que pensou, que chegou a falar, saiu fofoca na cidade, que ele tinha mudado de cidade também. E na minha cabeça eu pensava, ele foi lá atrás dela, sabe? Mas isso tudo era besteira da minha cabeça. E de pouco a pouco eu fui vendo, as pessoas iam falando pra mim. Eu fui percebendo isso que eu tô contando pra vocês. Que às vezes eu fiz muito mal pra ele também, né? E eu me questionei, me senti culpada de diversas e diversas e diversas vezes, porque eu ficava pensando comigo, será que foi porque eu briguei com ele aquele dia, porque a mulher ficou toda sorridentezinha pra ele e eu queria que ele tivesse tratado a mulher mal? Será que por conta de tanto eu vigiar ele, ele se tornou essa pessoa? Isso tudo foi me dando consciência de que eu coloquei ele no lugar onde todo mundo me acusava. De tristeza, de depressão. Os meninos falavam, pô, ele tá muito pra baixo, ele tá muito mal, a relação de vocês fez muito mal pra ele nunca mais foi o mesmo, ele nunca mais sorriu como antes, ele tá totalmente bloqueado até com a gente que é amigo, ele não quer sair de casa, e aquilo me partiu o coração, e eu queria muito ir lá e pedir perdão pra ele, pedir desculpa pra ele, conversar com ele sobre esse assunto, sabe? Só que não tinha como eu chegar perto dele, porque eu acho que eu tentei tantas coisas que ele me tirou de todos os jeitos, então eu decidi realmente sair da vida dele. Sim, fingir que ele não existia, agradecer pela nossa história, mas nunca mais eu ia atrás. E aí, durante esses 6 meses, eram essas as conversas que eu ouvia dele. Que ele estava isolado, que ele estava depressivo, que a relação fez muito mal e tal. E aí, o tempo passou. 6, 7, 8 meses. Acho que com 10 meses que nós tínhamos terminado, foi quando eu comecei a vê-lo novamente. Ali meu coração ainda dava uma baita aceleradinha, sabe? Mas eu já virava o meu rosto, já conseguia me controlar, já não me controlava, porque eu acredito que quando a gente não tem controle da nossa mente, a nossa mente tem controle da gente. E eu sinto que antes ele tinha controle total das minhas ações, do meu comportamento. E aí depois desses 10 meses, por mais que meu coração lá no fundo, tipo, acendesse, eu já conseguia controlar e viver a minha vida. Até comecei a ficar com outro cara,
Mostrei pra ele, saí na cidade com esse cara algumas vezes, ele ficou sabendo que eu tava ficando com essa pessoa, sabe? Mas ele nunca meio que me mandou mensagem, veio atrás de mim, nada. Nada, 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 nada mesmo, assim, sabe? Foi bem tranquila. E na nossa cidade, na festa de São João, é uma festa, a cidade é um lugar onde vem vários cantores sertanejos, várias pessoas pra curtir e tal. E aí, ia ter vários shows, eu estava com as minhas amigas, beleza, quando, de repente, eu tô lá no show, no grupo, com os meus amigos, bebendo, tal, tranquila, de boa. Quando eu olhei pra trás, quem tava atrás de mim era o meu ex-namorado com a ex-namorada dele. Eles estavam curtindo o show, e aí naquele momento, assim, meu coração desabou, assim. Eu tive que segurar, eu confesso que eu não chorei, mas na hora minha cabeça fez tipo assim, eu sabia, eu sempre soube, eles nunca se largaram e tal, e eu fiquei com muita raiva de toda aquela situação, sabe? E aí eu queria muito ir lá e falar, olhar na cara dele, falar tudo que estava acontecendo, tudo que eu estava sentindo, minhas amigas não deixaram, eu fiquei me segurando, sabe? E aí teve um momento do show que eu tava realmente bem alterada, e eles estavam na maior alegria atrás, e toda hora eu dava aquela olhadinha assim, eles estavam dançando, eles estavam bem, eles estavam rindo. E aí teve um momento em que eu vi a menina sozinha. E eu, como tava muito chapada, eu peguei e cheguei nela. Eu peguei e cheguei nela e fui conversar com ela sobre. Falei pra ela, você sempre ficou com ele, né? E ela olhou assim pra mim e falou assim, você é a ex-namorada dele, não é? E eu falei, sim, sou eu. Ela, oi, prazer e tal. E eu, tipo, como que ela olha pra mim e começa a rir? Tá entendendo? E, tipo, na hora eu olhei assim pra cara dela, bem séria mesmo, e ela, ai, tudo bem, como você tá? E eu continuei séria, assim, ela, olha, não, vocês estavam namorando em nenhum momento. E ela falou assim, eu também estava namorando, tá? Também tava com outra pessoa, também tava vivendo a minha vida. Você acha o quê? Que eu tava namorando e traindo meu namorado com o seu namorado? Se toca, garota. Tipo, na hora que ela falou isso, eu olhei assim, tipo. E aí eu fiquei olhando assim pra ela. Na hora foi tudo muito rápido, essa é a verdade. Foi tudo muito rápido. Eu cheguei, questionei ela, ela me respondeu. Eu fiquei sem resposta, minhas amigas veio, perguntou o que tava fazendo, pediu desculpa pra ela, falou que eu tava chapada. Ela falou que tava tudo bem, que não importava com isso e que eu ficasse bem. Ela falou, tipo, melhoras, fique bem. E as minhas amigas me levaram de volta pra mesa. E naquele momento ele chegou e ficou ali com ela e eles continuaram juntos, sabe? E isso eu fiquei, tipo, perturbada na minha mente, do tipo, ela tava namorando, eu não via isso nas redes sociais dela, ela não postou que tava num relacionamento sério, às vezes ela tá vivendo uma relação mais off, e eu tava pensando que ela tava, sei lá, querendo o meu namorado, sabe? Mas de modo geral, enfim, faz 1 ano e meio que nós terminamos, desse 1 ano e meio pra cá, ela vem quase todo final de semana aqui pra cidade, eu continuo aqui, eles estão dentro de um relacionamento sério. E dá pra ver, assim, a galera fala que eles estão bem, que eles estão felizes, fala muito bem dela. E essa é a minha maior dor, essa é a minha maior mágoa. Eu fico muito em dúvida se eu continuo aqui ou se eu vou embora, porque eu cheguei. Essa é a cidade deles, onde eles cresceram, onde eles se misturaram, onde eles se conheceram, onde eles ficaram, sabe? Onde eles se envolveram e onde eles estão atualmente, né? E fico pensando, eu que cheguei, eu que vim, eu que entrei, eu que invadi, mas eu fiz alguma coisa de errado? Eu sou a errada dessa história? Ou eu realmente estava certo o tempo inteiro? O universo sempre tentou me avisar que eu tinha que ter um alerta com ela. E essa divisão me magoou muito. Sério, todas as vezes que só de eu imaginar os dois juntos, o meu coração parte ao meio. E eu fico tão triste com isso, sabe? É um sentimento que eu não sei explicar. Eu amei tanto aquela pessoa, sabe? Eu queria tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto ter dado certo com ele. Dói tanto saber que além da gente não ter dado certo, ele está dando certo com ela, sabe? Com a pessoa em que eu mais tive minha insegurança. Pessoas em que eu mais tive traumas, que eu mais tive bloqueio, que mais ajudou a despertar uma versão ruim dentro de mim, sabe? Então, eu acho isso tudo muito injusto, mas ao mesmo tempo eu não posso cobrar. E eu sinto que eu vivo dentro dessa confusão. Eu tô totalmente fechada a relacionamento. Todas as vezes que eu passo por a gente não se olha, a gente finge que a gente não se vê, mas eu volto pra casa, deito no travesseiro e choro.
Choro de tristeza, choro de mágoa, choro porque eu realmente gostaria de ter com ele o que ela tem, sabe? O amor e o carinho dele que ela tem. E às vezes eu fico pensando que eu tinha esse amor, mas que eu também não soube cuidar e valorizar. Só que aí eu entro num lugar de culpa, onde fui eu que afastei ele. E a pergunta que eu faço é: será? Será que eu realmente tenho culpa? Será que fui eu que realmente afastei ele? Será que realmente ele me amava e ele teria ficado comigo se eu não tivesse me tornado aquela versão possessiva e doente que eu me tornei? Será que ele realmente me amou de verdade? E essa confusão é uma confusão que não me deixa abrir espaço para outros relacionamentos. Eu preciso muito que talvez vocês consigam me dar um conselho, uma ajuda, uma opinião, para quem sabe despertar esse amor que eu deveria ter por mim mesma dentro de mim e seguir a minha vida sem me sentir tão mal por conta desse relacionamento fracassado. Oi, Cats, tudo bem com vocês? Realmente é uma história muito delicada, né? Eu acredito que ele te amou sim, eu acredito que ele se entregou sim, eu acredito que ele tentou dar o melhor dele sim, mas eu também acredito em que ele nunca deixou de amar a outra sim. Talvez o fato dela não querer ele, né, ter passado por essa rejeição e ter ficado distante, fez ele se enxergar como um homem que poderia viver a própria história e ele tentou viver essa própria história com você. Talvez sim, talvez com a sua segurança, talvez com a sua determinação, com a sua coragem, com a sua alegria, você teria conseguido contornar essa situação até de fato isso nunca mais existir. Porque pode ser que sim, você, um relacionamento com ele, acabaria deixando ela cada vez mais afastada, talvez, né? E ele demonstrou que era leal a você, né? Nos comentários e nos detalhes que você traz pra gente, esse é o sentimento que a gente tem. Mas a gente não pode rejeitar o fato de que talvez sim, ela mexia muito com ele, ao ponto de no momento em que ela quis voltar, eles voltaram e ficaram juntos. Então é muito delicado, mas ao mesmo tempo eu acredito que faz parte. Nós muitas vezes não estamos preparados para lidar com todas as nossas versões. E existem relacionamentos e existem pessoas que acendem versões em nós que nós não conhecemos e nós não sabemos lidar. E é um processo de aprendizado. Tanto que se você vier a passar por qualquer situação novamente de encontrar um homem e ainda existir uma ligação com a ex, você vai ter uma resposta diferente a esse relacionamento, sabe? Talvez você já nem permita entrar porque você tá vendo que ali tem uma conexão que talvez não te caiba. Talvez você consiga entrar nesse relacionamento e com o cara te demonstrando que não existe mais nada, você consiga dar a sua versão de uma forma totalmente diferente da versão que você deu a ele. E tudo é aprendizado. Eu acredito muito, muito mesmo que as coisas acontecem com a ordem que elas precisam de acontecer. E que o melhor ainda está por vir dentro do seu coração. E que uma pessoa disponível emocionalmente vai estar ali para você, desde que você também esteja disponível para ele. Acredite, né? Eu fico realmente muito sentida, mas intuição não falha. Eu acredito que você sentia que existia ainda alguma coisa e esse sentimento de não ter certeza de ser um verdadeiro amor te levou ao caos, né? Sentir que talvez estava invadindo o espaço de uma outra relação, sentir que não cabe naquele lugar, sentir que talvez nunca vai ser amada como a outra pessoa é amada, controla o nosso emocional e faz a gente descontrolar. Faz parte. Não se culpe tanto por isso. Você passou por esse processo, mas foi um processo que com certeza vai te engrandecer como mulher e como ser humana. Eu espero de coração que você se cure dessa relação e que você encontre um lar de verdade, sabe? Um peito pronto pra te amar, sem ter que se preocupar com o ex, com o passado, com mãe também, porque isso de mãe gostar de ex é o ó, tá? É o ó, já passei por isso e é o ó. E que você seja amada por todos, né? Que você chegue na família como uma parte deles e que você seja acolhida e amada com todo o seu coração como você merece. Deixe nos comentários uma mensagem de afeto para ela, me manda sua história se você também já se envolveu com alguém que tinha ligação com a ex e como foi esse desenrolar no storiascanaldiadepaula@gmail.com.
curta, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo.